Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, mas com um tema que a gente já abordou algumas outras vezes aqui no Refúgio Cult, que são os velhos e ótimos terror psicológicos, aqueles que deixam a nossa cabeça bem doida no final e no decorrer do filme também, por que não? E num formato bem diferente, então se liga aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult e hoje vamos falar de filmes de terror psicológico lançados mais recentemente, que são filmes que eu gosto bastante, de um gênero que me interessa muito e com um convidado muito especial, que é o Marcos do Sessão de Aluguel. Seja muito bem-vindo ao Refúgio Cult, Marcos. E aí galera, é muito bom estar aqui, né? Um canal que eu acompanho há tanto tempo e muito obrigado pelo convite, Lucas. Vamos falar um pouquinho desses terror aí que atazana a cabeça da gente e também dos personagens, né? Valeu, cara, valeu. Você falou que você não tinha muita aproximação com esse gênero até então e que recentemente você tá assistindo mais esse tipo de filme. Como é que é essa sua relação com esses filmes aí? Sim, tô tentando cobrir um pouco essa minha falha cinéfila agora mais recentemente. Então, provavelmente vai ter alguns filmes que o Lucas deve citar aqui hoje que talvez eu não tenha visto ainda, mas verei em breve. Quem sabe a gente faz aí uma parte 2 aí comentando um pouco mais desses filmes lá no meu canal, pode rolar aí. Mas agora eu tô me aproximando mais, eu tenho me interessado mais pelo gênero, então tem sido bacana descobrir esses novos filmes assim pra mim. Legal. Galera, só lembrando que desse mesmo formato que a gente está gravando aqui, colaborativo, também gravei um vídeo lá pro Sessão de Aluguel, que é o canal do Marcos. Inclusive, vai lá no canal dele, que é bem legal, se inscreva lá também. E em breve o Marcos vai lançar um vídeo que a gente falou sobre o universo da Marvel, os filmes mais diferentões, assim, como Guardiões da Galáxia e tal. Não vou dar mais spoilers, vai lá e dá uma olhadinha que tá bem legal. Então, vamos lá. O primeiro que eu selecionei dessa lista é um filme que eu já falei várias vezes aqui, mas é sempre bom a gente relembrar porque eu acho uma pequena obra-prima do terror. Eu tô falando de A Bruxa, de 2015, né, que é um filme que ele é muito controverso, porque tem muita gente que não gostou nem um pouco desse filme, e teve gente que gostou pra caramba. Eu acho um filme sensacional. E teve gente que não viu. Teve gente que não viu, que é o nosso querido Marcos, né, mas ele é uma missão pra ele aí, né, Marcos, pra você. Opa! Falarei dele em breve. Pois é, então é um filme que eu gosto pra caramba justamente pela questão do terror psicológico. Aquela coisa, se você... até 80% do filme, né, sem dar spoilers, mas até 80% você não sabe se é ou não é aquilo que você tá vendo em tela. Então fica tudo muito no ar e a ambientação, tudo que acontece ali é muito pesado, é muito denso. Os personagens, as reações deles são algo que também te deixa muito intrigado do início ao fim, sem contar que a fotografia é muito cinzenta, né, muito obscura. Então é um filme que eu acho que quando eu tava vendo no cinema eu saí sentindo aquela coisa meio ruim. Eu acho que esse tipo de filme propõe justamente isso ao espectador. É um filme que eu indico bastante, viu, Marcos? Não, eu tô curioso. Na época eu fiquei curioso com o burburinho que esse filme gerou, e agora você falando aí mais dele e tal, então é um filme que eu tô curioso. E como eu tô pegando esses filmes, né, pra poder assistir agora, ele sem dúvida está ali na minha lista dos próximos. E eu pedi pra você selecionar um filme que você gostou muito aí desse gênero. Qual filme que você pode falar aí pra gente comentar um pouco? Eu vou logo no mais recente, né, que é um filme do ano passado, né, 2017, que foi o filme Corra, né, um filme aí meio que de estreia na direção do Jordan Peele, um cara que era acostumado a fazer... Né? E que estreia, o cara que era acostumado a fazer umas comédias até mais pastelão, digamos. Exatamente. O cara veio com um filme assim de terror psicológico, muita gente considerou ele como um terrir, né, no Globo de Ouro ele até concorreu ali na categoria. Ele não gostou muito não, viu, dessa escolha, dessa definição, mas... acabou levando o prêmio de melhor roteiro original, né, cara? Que prêmio, sim, né? Pô, um cara que tava estreando, começando, e ele é o roteirista da história também, além de dirigir, né? Sim, e o cara trouxe um filme com uma atmosfera muito diferente, cara. Foi até o Corra mesmo, foi o Corra e o outro filme que eu vou citar nessa lista que me fizeram me atentar um pouco mais pra esse gênero. E é um filme que traz ali a figura do Chris, né? Que é um cara, um jovem negro, fotógrafo,
que vai conhecer, vai conhecer, né, então a família da namorada dele, a namorada dele branca, né, e tal, caucasiana. E ele vai conhecer e ele tá ali com aquele pé atrás de como é que vai rolar, será que eles são preconceituosos ou não e tudo mais. E você vê que no final das contas o preconceito racial é o menor dos problemas nessa história, sabe? É uma metáfora, né, cara? O filme é uma grande metáfora em vários sentidos e isso é que é sensacional. Porque começa como uma história que a gente pode ver ali na esquina, né? Um casal com etnias, digamos assim, diferentes. Mas depois o filme ele cresce de uma forma para um lado tão bizarro e que tão inesperado de certa forma, né, se a gente for ver. Então é isso que atrai muito no filme, né? Não, o personagem é inserido num contexto, cara, que nem na maior viagem que você pudesse ter no início do filme você falaria que a história chegaria no ponto em que ela chega, sabe? Como é um filme mais recente, melhor a gente não falar muito do que acontece e deixar pra vocês que ainda não assistiram ter essa oportunidade de ver o filme e ter uma emoção genuína ao assistir ele. Bem, eu vou falar de um outro filme que o Marcos me prometeu que vai assistir em breve, né, Marcos? Prometo. Corrente do Mal. Vocês lembram desse filme? Um filme de 2014, outro filme aí que agradou muita gente. Você sabe o que é muito interessante desse tipo de filme? Que eles agradam e desagradam muitas pessoas. Não tem muito meio termo, né? Tem muita gente que vai sedento pra ver um filme de terrorzão true, aqueles terror. Lembrando sempre que esse tipo de terror, que é o terror psicológico, ele flerta muito com o suspense. São filmes muitas vezes de suspense, né? Porque o terror, como a gente conhece, é aquele terror que tem muita carnificina, né? Tem um assassino que sai matando todo mundo em geral, tem sangue pra caramba. E não, esse tipo de filme é tudo muito mocado, né? É tudo muito na cabeça dos personagens e que equivalem também aos nossos pensamentos. E Corrente do Mal vai muito por essa linha. Por mais que seja um filme sobrenatural, inclusive a premissa segue uma jovem que ela tem o namoradinho dela lá e ela tem relações com o cara e ela descobre que o cara acabou passando uma maldição pra ela depois do ato sexual ali. Então é um filme com um roteiro bem original, viu, Marcos? Bem original mesmo. Só. Parece mesmo. Você vê que, né, o cara transmitiu uma maldição pra ela dessa forma, e essa maldição é como se uns espíritos vão perseguindo ela o tempo todo, né? Então é aquela coisa bem... É um filme que tem momentos bem intensos, né? Você fica agoniado porque você não sabe se o personagem tá andando em determinada cena do filme, na rua, e se é alguma coisa que tá vindo ali atrás, se é uma pessoa mesmo, ou se é um espírito, uma entidade. Então em vários momentos o filme te propõe esse tipo de situação, e é uma situação que te deixa numa dúvida assim. Filmaço, viu? Filmaço. Olha aí, fiquei mais interessado que a própria Bruxa que você falou com muito mais gosto desse. Rapaz, é porque A Bruxa é um filme mais artístico, não que o Corrente do Mal não seja, né? Ele tem um visual bacana também e tal, mas A Bruxa tem um lance mais metafórico demais. Esse aqui ele é um pouco mais escrachado, mas é um filme que dá uns sustos aí, viu? Bem, agora a gente vai falar sobre outro filme que o Marcos trouxe, que é um filme que eu gosto muito também. Fala aí, Marcos, um pouquinho dele. Esse filme é de um ano antes, né, do outro que eu citei, do Corra, né, de 2016, e que foi um filme que um dia eu tava à toa em casa e resolvi ir pro cinema assistir um filme sozinho e tal, tava bem morgado. E aí eu fui assistir um filme que todo mundo tava comentando, né, Um Homem nas Trevas. Cara, eu não li absolutamente nada. Quando eu vou ver esse tipo de filme com essa temática, eu procuro não ver esse trailer, eu procuro não ler sinopse, porque eu quero ser, como é que fala, eu quero ser surpreendido a todo momento. E O Homem nas Trevas foi um filme que conseguiu esse feito assim, ó, tranquilamente, muito fácil. E ele traz a história ali de 3 jovens, né, uma menina e 2 caras que fazem pequenos furtos em algumas casas lá. Eles moram em Detroit, tá uma cidade bem... Eles moram na localidade que tá bem fodida assim, bem largada mesmo. E um deles, o pai é policial, então ele consegue acesso às casas e tudo mais. E eles fazem esses pequenos furtos até que um dia eles são tentados pelo chefe, entre aspas, dele, a fazerem um furto ali na casa de um velho cego que tinha perdido a filha e ele tinha recebido uma grana muito alta de indenização e eles queriam lá invadir, né? Pô, roubar de um cego que mora sozinho. Facílimo, né?
Deveria ser, né? Aparentemente seria um trabalho perfeito, né? O roubo perfeito. Sim, só que as coisas não andam bem como eles planejaram, né? E eu acho muito bacana que bem na cena, quando eles estão fazendo o reconhecimento ali do local, o que faz o líderzinho ali da trupe deles, ele fala, os caras falam, o primeiro menino vira e fala, não, mas vai roubar de um cego? Isso deve ser errado de muitas maneiras. Aí o cara fala, ele ser cego não quer dizer que ele seja um santo. E essa frase pra mim define o filme. Ali naquele momento o diretor, o roteirista brincou com o espectador. Ele definiu o filme ali, naquele momento, saca? E a gente não sabe a primeira vez que a gente tá assistindo um filme, mas aquela frase define tudo, cara. Porque acontece reviravoltas, cara, cabulosíssimas nesse filme. E não tem um certo e um errado, não tem um mocinho e bandido nesse filme. Todo mundo é... Tem uma inversão de ponto de vista muito bacana, né? Sim. Sem dar spoilers, né? Mas você tem ali a galera que é meio vândala, né? Os bandidinhos ali. Mas aí você vê depois que, de certa forma, eles acabam se tornando vítimas daquele cara. Não, e é um filme super claustrofóbico, cara. E a direção de fotografia desse filme consegue trazer isso de uma maneira muito, muito foda. Eu que tive a oportunidade de ver ele no cinema, foi uma experiência muito marcante, assim, de ver um filme daquele jeito. Porque é um filme escuro, é um filme calado, né? O nome dele no original inclusive Não Fale, né? Alguma coisa assim. Don't breathe, né? Não respire, isso, né? Não respire, no caso. Então é um filme bem calado, assim, até, que é uma característica também marcante da maioria desse tipo de filme, terror psicológico. Sim. E, cara, foi uma experiência inenarrável assistir esse filme, assim. Foi uma grata surpresa. Como eu não sabia do que se tratava a história, pra mim foi uma grata surpresa e eu saí, assim, bem tenso. E foi um dos filmes que fez o ponto de virada, de eu correr atrás um pouco mais desse gênero pra poder assistir. Now you're gonna see what I see. O próximo filme da nossa lista foi o filme que me deu a ideia para essa pauta, que é um filme que está no cinema agora, enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, que é Um Lugar Silencioso, né, estrelado pela Emily Blunt, que, cara, eu acho que esse filme é a definição de terror psicológico, né, justamente porque, primeiro que eu acho que é uma experiência cinematográfica, assim, ímpar, né, ela é única, justamente por trabalharem de forma tão bem o silêncio, né? O silêncio, ele não só um instrumento narrativo muito bom, como ele é um instrumento para deixar a gente tenso no decorrer da projeção, né? Ele ajuda a ambientar muito bem, né? Aquela coisa de você se sentir na pele dos personagens, porque tá calado o tempo inteiro. Tá calado, cara. E principalmente ali nos primeiros 30, 40 minutos do filme, é um silêncio quase ensurdecedor, né? Não, e eu ainda tive a oportunidade de assistir durante a semana o filme, né? Fui ver na segunda-feira dessa semana que o vídeo tá saindo. Eu fui na sessão vespertina, né? Então a sala tava bem vazia. Tinha umas 10 pessoas dentro da sala. Então, mano, agregou ainda mais a experiência de ver esse filme. Cara, eu tive a sorte de ver numa sala que tava quase cheia, 80% cheia, mas ainda bem que o pessoal respeitou, né? O pessoal não ficou conversando e tal. Acho que a galera ali entendeu a essência, porque eu tava imaginando na hora, se você vai assistir naquela sessão que tem muita criança e adolescente e o povo fica conversando grande parte do filme, eu acho que estragaria metade da experiência, né? Sim, com certeza. E pra quem não sabe, o filme ele conta a história de uma família, né? Ele segue uma família que vive aí num futuro próximo apocalíptico, né? Melhor dizendo, em que criaturas atacam as pessoas se elas fazem barulho. Então essa premissa... São criaturas cegas, né, que não enxergam nada, não veem nada, e eles se... a percepção deles é através do som, né? Então, você fazer um som, você vai morrer, provavelmente, sabe? Essa é a grande premissa da história, né? E é a direção do John Krasinski, né, cara? Um cara que é acostumado a fazer comédia e de repente nos presenteia. Mais um cara assim, da comédia fazendo um terror psicológico, né? É aquilo que o povo fala, né? Que o comediante, o bom comediante, ele consegue atuar em outras áreas, né? Mas diferente de outras pessoas de outras áreas, dificilmente vai conseguir atuar na comédia, né? E nos últimos anos isso tem se mostrado muito verdade, porque várias pessoas da comédia têm ido pra essa pegada mais séria, de dramas e desses thrillers psicológicos e tudo mais. E a galera tá acertando muito, né? E uma dobradinha, né, dele com a esposa dele, que a Emily Blunt é a esposa dele. E além dele é isso que eu ia falar. E além dele ser o diretor, ele é o marido dela na história também, né? Muito bacana esse Inception aí.
Bem, agora a gente vai citar só umas menções honrosas rapidinhos de alguns filmes que entram nesse gênero também, que chamou a nossa atenção, não só a nossa atenção, como de muita gente por aí. E o primeiro é o Boa Noite Mamãe, que é um filme austríaco de 2014, que também tem essa questão, né, que você pensa, será que é isso? Será que é aquilo? Deixa a gente tenso boa parte da projeção. E aí, ô Marcos, o que você tem pra falar desse filme? Ah, é outro filme que tem criança também, né, no elenco, criança, né? Isso contribui bastante pra esse tipo de Já filme, diz né, muita coisa, né? Cara, filmes de terror que tem criança já é meio caminho andado já pra parar de ser bizarro, né? E o filme foi muito bem, cara, mundo afora, né? Um filme austríaco, né, que não é um país aí que tem tanta tradição, assim, cinematográfica. E ele foi o representante da Áustria até pra melhor filme estrangeiro, não conseguiu, né? Mas foi o representante ali do país e foi um filme que conseguiu chegar bem. Mundo afora foi bem aceito, um filme bem trabalhado e que eu acho que vale a pena a gente citar aqui rapidinho no final desse vídeo. Não, e daí a gente já muda completamente, né, o escopo da coisa, que eu vou pra citar aí o filme Águas Rasas, né, o filme, eu não me lembro agora do ano dele, deve estar aparecendo aí na tela, mas o filme Águas Rasas com a Blake Lively, né, a esposa do Ryan Reynolds, uma atriz aí que também a gente tá acostumado a ver fazer uns filminhos mais meia boca e que surpreende bastante nesse thriller aí, né, que ela é uma menina que acabou de perder a mãe, né, ela é uma estudante de medicina, e ela gosta de surfar, então ela vai pra praia pra fazer meio que buscar o eu dela, um processo de luto, né? Ela vai renovar ali, tá sofrendo e tal. Ela vai pra renovar suas forças, né? Renovar as forças. E ela acaba acontecendo um incidente com ela e ela fica ali numa pedra, digamos assim, no meio ali do mar, ali, meio que em alto mar. E tem um tubarão à volta dela o tempo inteiro. Então o filme, praticamente 95% dele é ela sozinha com esse tubarão e com aquela gaivota também que aparece no decorrer da história. É um personagem do filme. Que se torna a única referência dela de um ser vivo ali de fora que acompanha ela de alguma maneira. E cara, que filme pesado. E ela tem isso, né? Que filme tenso. E como eu disse, ela era uma atriz que a gente não estava acostumado a ver grandes coisas dela. E ela carrega muito bem essa história no decorrer. Mandou bem. É um filme difícil, né? Aquele famoso filme de um personagem só. Sim. Apesar de boa parte da projeção a gente ter esse elemento psicológico, né? Você não sabe o que vai acontecer, fica aquela expectativa. E no final a gente passa a ter um terror um pouco mais físico, né? Que é o grande finale, né? A gente passa desses dois gêneros de terror, mas é um filme bem tenso realmente. Bem, a última menção honrosa é o Babadook de 2014, que é um filme que eu gosto muito, eu acho um filme muito denso, muito sombrio. Algumas pessoas falam que é até uma metáfora com doenças como depressão, né? Afinal a gente segue o relacionamento de uma mãe que é recém-viúva e ainda sofre o trauma de ter perdido o marido, e tem o filho dela, né? E tem essa entidade que é o Babadook, que saiu meio que de um livro que ela lê ali pro filho dela, e é um filme que, mais uma vez, você não sabe se aquela ameaça é real ou se ela é psicológica, né? Se ela tá dentro da cabeça dos personagens. O que você tem pra falar aí de O Babadook? Cara, eu acho que eu assisti esse filme no dia errado. Eu tava muito nada a ver no dia e eu... Você assistiu errado, Marcos. Eu assisti errado. Bota a inserção do Rogerinho aí, né? Achou errado, otário. Achou errado. Porque, como eu disse, eu não tava na vibe muito boa pra esse tipo de filme no dia. Eu achei ele um pouco chato. Eu entendi as metáforas, eu até analisei com essas metáforas. Depois eu fui a fundo e vi que outras pessoas também tinham pegado essa coisa da depressão e tudo mais. Mas eu achei um filme um pouco maçante. Mas eu vou reassistir. E... Reveja, porque é um filme bacana, cara. É um filme que eu gosto muito, eu acho o ritmo dele legal. E Babadook serviu pra mostrar que eu acho que eu não vou ser um bom pai não, viu? Que é um moleque chato, eu vou vontade de dar uns murros naquele moleque em alguns momentos do filme. Cara, tem umas crianças, mais uma vez, né? Criança em filme de terror, ou ela é endemoniada, ou ela dá muito trabalho, grita, chora o tempo todo, né? Bem, então é isso, galera. Esses foram alguns filmes de terror lançados aí nos últimos 4 anos, pelo menos, que a gente gosta bastante. Alguns o Marcos ainda não assistiu, prometeu assistir. Vou ver.
e para até a gente discutir depois aí. Deixa aqui nos comentários também algum outro filme recente, mais ou menos nesse gênero que você gosta bastante. E é isso, Marcos, valeu demais por ter participado. Eu que agradeço, cara, pelo convite, foi muito bacana. É sempre muito bom, né, ter esse diálogo sobre filmes que a gente gosta, filmes que tanto essas indicações, algumas delas também serviu até para você ver futuramente. Sim, né? Claro. E valeu demais aí, cara, pela participação. Eu que agradeço você, eu que agradeço as pessoas que estão assistindo a gente. Não confere lá no meu canal, Sessão de Aluguel, tem muita coisa variada aí e tal. Tem algumas coisas um pouco parecidas com o Refúgio Cult, outras coisas mais diferentes. Tem uns formatos que eu gosto de usar um pouquinho por lá. Mas dá um pulo lá que tem um vídeo que eu gravei com o Lucas também aí, que ficou muito bacana sobre esse universo Marvel aí nos cinemas. Beleza, eu vou deixar o canal do Marcos, o Sessão de Aluguel, aqui na descrição. Vai lá dar uma olhada, se inscreva. E a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no Refúgio, se inscreva aqui, clica no sininho para receber as notificações e deixa o seu like, que ajuda bastante aqui. Um grande abraço, galera, e até mais. Falou!